Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus amado e Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por manter viva a tua igreja e nos permitir a louvar e cultuar o teu nome, ó Deus. Que o teu Espírito nos fortaleça nesses dias de batalha, Senhor. Recebe, Pai, o clamor do teu povo, visita cada lar, transforma cada vida, Senhor. Sabemos, Deus, que estamos vivendo o teu tempo e que o teu amparo e proteção está ao nosso favor, pois tu és fiel em nossas vidas, Deus. Ó Senhor, recebe nossa adoração, recebe nosso clamor, Pai. Transforma o coração aflito com a verdadeira paz que só vem de Ti, Deus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, és o nosso Deus. Toma a direção nos nossos dias, Senhor, e que tudo venha a ser conforme a Tua vontade, conforme a Tua direção, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor, que tudo transforma e nos faz superar, Senhor. Obrigada por não desistir de cada um de nós, Pai. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, nós estamos finalizando mais uma campanha, desta feita a campanha de missões mundiais, e temos certeza de que nós vamos atingir o alvo. Apesar da dificuldade, apesar das limitações, apesar desse período de quarentena, nós pedimos aos irmãos, professores de EBD, liderança de juventude, MCM, cada líder capacitado da igreja que possa estar interagindo com os seus integrantes, que possa estar informando para ele o local de fazer a entrega da oferta, que possa estar contactando a ele o dia, o prazo limite da oferta. Nós temos, apesar da nossa quarentena, vários missionários no campo e precisamos dar assistência para ele, inclusive na China. Só abrindo um espaço, hoje à noite o pastor Sandro, missionário da Junta de Missões, que tem um trabalho na China, vai estar com a gente trazendo a nossa reflexão. O tema de missões, irmãos, como já é conhecido, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Que nós possamos, com a nossa alegria, com nossa convicção de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que nós possamos, irmãos, transformar o mundo que vive nesse período turbulento, de indecisões, de dúvidas, e que o nosso Deus possa nos dar conforto e trazer a paz. A divisa de missões, também conhecido, se encontra em Filipenses 4 e 4.5, que diz o seguinte: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de cada um de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Que Deus nos abençoe e continue nos dando cada dia mais essa motivação e essa orientação pelo trabalho missionário. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la la la. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente.
irmãos, a graça e a paz seja com cada um de nós nessa noite. Nós vamos meditar no que a palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 9 até o verso de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, a situação pela qual surge esse sermão da montanha era por conta da religiosidade dos fariseus. Se nós observarmos muito claramente no capítulo 5 e o capítulo 6, vamos perceber claramente que Jesus, nesse sermão, nesse ensino, ele está se levantando contra os fariseus, contra os escribas, contra essa classe de pessoas que eram religiosas da época. Jesus vai até mais além quando chama essas classes religiosas de hipócrita. A palavra hipócrita, do grego, significa ator, aquele que finge ser o que não é. Então, note que esse texto aqui mostra muito claramente que Jesus está indo de encontro aos fariseus, aos escribas, aos religiosos, que ele próprio chama de hipócritas. Ele, portanto, mostra que a maneira pela qual os discípulos devem ter uma vida cristã adequada à vontade de Deus. Ele, portanto, mostra que a maneira correta dos seus discípulos se chegarem a Deus, terem um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, não ter um relacionamento somente de fachada, para que as pessoas possam ver que a pessoa é uma coisa que de fato ela não é, como era no caso dos fariseus. E falando, queridos irmãos, na questão dos fariseus, nós precisamos entender uma questão que nos mostra sobre a origem desse grupo fariseu. Quando nós olhamos no livro de Macabeus, nós vamos perceber muito claramente que naquele período ali, o Império Grego estava em ascensão, o Império Grego estava querendo dominar os povos, e com o povo de Israel não era diferente. O objetivo do Império Grego era descaracterizar o povo judeu, era, portanto, colocar no povo a cultura e os costumes gregos, de maneira, queridos irmãos, que a história vai dizer que um dos generais de Alexandre o Grande, Etíoco Epifânio, ele, portanto, entrou dentro do templo de Jerusalém, ele sacrificou um porco no templo, pegou as suas vísceras, as suas fezes e espalhou sobre as paredes do templo. Ele, portanto, ainda levantou um altar dedicado a Zeus dentro do templo. Foi nesse cenário que, portanto, se levanta um grupo de pessoas para defender a causa do povo judeu. Foi nessa situação, nessa circunstância, que se levanta um grupo de pessoas para não permitir o domínio do povo grego sobre os judeus. E esse povo, exatamente, esses que se levantaram com esse objetivo de defender o povo, de não permitir que o povo fosse descaracterizado, fosse maculado pela cultura grega, esse povo, portanto, lá na frente, nos tempos do Senhor Jesus, é conhecido como os fariseus. A palavra fariseu, portanto, significa os separados. Eram aqueles que foram levantados
para defender a causa judaica e os seus costumes, o templo, a lei, diante de uma ameaça pagã, greco-pagã. Queridos, quando nós olhamos, portanto, para quando começou o movimento dos fariseus, é interessante e louvável. Mas no tempo do Senhor Jesus, esses fariseus, eles já estavam imbuídos de uma religiosidade que não estava de acordo com as verdades da palavra de Deus. Eles, portanto, nas palavras do Senhor Jesus, eram hipócritas. Eles viviam de modo que não praticavam aquilo que pregavam. Eles, portanto, viviam mostrando ser quem não eram. E Jesus, portanto, nesse texto, vai ensinar os discípulos a ter um relacionamento real, profundo, verdadeiro com o nosso Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 6, esse trecho que nós acabamos de ler, versos de 9 a 13, nós aprendemos muitas verdades aqui e, particularmente, ao meu ver, eu percebo que a oração do Pai Nosso ela é semelhante a um credo. O credo, cada linha do credo tem uma teologia, tem um ensino implícito ali, e na oração do Pai Nosso não é diferente. Cada linha que compõe o Pai Nosso tem uma doutrina, tem uma teologia, tem um ensino que Jesus quis passar para os seus discípulos. Essa oração não é uma simples oração, mas essa oração nos ensina de fato quem Deus é, nos ensina o verdadeiro relacionamento nosso com Deus, nos ensina como deve ser o relacionamento de um para com o outro, nos ensina sobre a questão do culto, em que nós devemos, no culto, glorificar aquele que é digno de todo louvor. Perceba que esse trecho nos ensina várias verdades. E a primeira verdade se encontra exatamente no verso de número 9, quando Jesus ele começa dizendo assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quando nós observamos essa expressão, que estás nos céus, quando nós olhamos a nossa Bíblia, quando nós olhamos a nossa versão em português, nós somos levados a entender que o que Jesus está fazendo aqui é orando a um Deus que está num lugar específico, em um lugar específico. Veja a construção quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Na nossa versão em português, nos leva a entender que Deus está, de fato, num determinado lugar. Mas quando nós olhamos no texto grego, a palavra céu aqui, o substantivo céu, funciona como toda a criação. Tudo aquilo que Deus criou. Tudo que veio a existir pela palavra do poder de Deus. Então, isso significa que Deus não está num determinado lugar, mas Ele está presente em toda a sua criação. Quando Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, Ele está dizendo que Deus está presente em toda a sua criação. Não há parte nenhuma do planeta, do universo, de tudo que foi criado, que não desfrute da beleza, da presença de Deus. Deus está presente em todo lugar. O que Jesus ensina aqui aos seus discípulos, a partir do texto original, é sobre a doutrina da imanência e a doutrina da onipresença de Deus. A doutrina da imanência exatamente diz que Deus não é a sua criatura, mas Ele está presente na sua criatura. Ele sabe o que acontece, né, em toda a sua criação. Ele dirige tudo. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele sabe do que acontece na sua criação. Nos céus, na terra, no universo. Ele está a par de tudo. Não há nada que Ele não conheça. Ele conhece tudo. E Ele não somente conhece, como Ele está presente e ativo, agindo na sua criação, conduzindo todas as coisas, conduzindo tudo para o seu determinado propósito.
E esse propósito é para a glória dele. Nós percebemos muito bem, queridos, no capítulo 1, verso número 3 de Hebreus, que ele vai dizer tudo isso. Ele vai dizer que Cristo é aquele que é a expressão exata do ser de Deus e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele vai mostrar claramente que o universo não entra em colapso porque Deus sustenta todas as coisas. Deus conduz todas as coisas. Deus está sustentando todas as coisas. E é por isso que o planeta, é por isso que o universo, tudo que foi criado não entra em colapso. Porque Deus está no controle e na condução de tudo para a glória do seu nome. Isso nos ensina que nós devemos confiar nesse Deus, porque apesar das situações adversas que vêm sobre nós, Ele está no controle de tudo. Estamos vivendo um período de pandemia, onde muitos estão assustados, outros estão desesperados, e as autoridades não têm ainda uma solução para este problema que está mexendo com a economia, está mexendo com a vida religiosa, está mexendo com todas as áreas do viver humano. Aparentemente é um problema sem solução. Mas apesar dessa impressão que nós temos, o nosso Deus, Ele está presente, ativo e dirigindo todas as coisas para a glória do seu nome. A outra verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é exatamente quando ele diz: santificado seja o teu nome. A palavra santificado aqui é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que os seus discípulos deveriam santificar o nome de Deus. Os seus discípulos deveriam tudo quanto fazer para a glória desse Deus. Os discípulos deveriam estar com essa preocupação de, na medida que eles se santificassem, eles iriam estar também santificando ao nome de Deus. O nome, a palavra, esse termo nome, na literatura semita, significa carrega um caráter. Então, Jesus está mostrando aqui que o caráter de Deus é a santidade. Deus é santo. E ele fala com que nós sejamos santos também, quando lá no livro de Levíticos, e depois o apóstolo Pedro vai repetir, ele vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Então, Jesus aqui parece que corrobora com essa verdade do livro de Levítico, quando ele diz: santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado por todos aqueles que o adoram, por todos aqueles que servem a Ele, por todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. O nome de Deus deve ser santificado por esses também. A outra verdade que nós aprendemos nesse texto é exatamente quando ele diz, no verso de número 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Duas verdades nós entendemos aqui nesse verso de número 10. A primeira verdade é sobre a vinda do reino de Deus. É bem verdade que quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, quando Jesus começou a pregar a vontade de Deus, ele próprio, no começo do livro do Evangelho de Mateus, Marcos também, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus se aproxima das pessoas na pessoa de Jesus. Na pessoa de Cristo, o reino de Deus vem para as pessoas. E a condição para que qualquer pessoa adentre ao reino de Deus é por meio do arrependimento, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para que você possa entrar no reino, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas o que Jesus fala aqui é exatamente um reino, a vinda de um reino numa perspectiva escatológica. Jesus está falando lá na frente, quando ele voltar pela segunda vez, ele trará o seu reino e ele fala para que os discípulos, portanto, orem para que esse reino venha.
na perspectiva escatológica. É bem verdade que o reino de Deus, ele já veio na pessoa de Jesus, e a condição para a entrada nesse reino era exatamente o arrependimento. Mas também aqui mostra um reino futuro, um reino escatológico, um reino que Jesus ensina a seus discípulos a orar para que esse reino venha. E aqui está a doutrina do já e o ainda não. O reino já veio, mas ainda virá. O reino já veio na pessoa de Jesus, mas ainda virá de forma escatológica. Jesus ensina aqui os seus discípulos a orar para que o reino dele venha e se estabeleça aqui nessa terra. A outra verdade ainda no verso 10 é quando ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve ser praticada. Os cristãos precisam procurar aprender a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todavia, nós cristãos, muitas das vezes, sobrepujamos a vontade de Deus com as nossas vontades. Aquele, portanto, que é de Deus, aquele, portanto, que teve um encontro transformador com Cristo, precisa aprender que, sobretudo, a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Jesus disse: faça-se a tua vontade. Nós temos que procurar fazer, submeter-nos e fazermos a vontade desse Deus, para que o nome dele em nós seja glorificado. Ele, portanto, versos 9 e 10, se refere a Deus, mostrando que Deus está ativo na sua criação, ele está agindo e sustentando todas as coisas, mostrando que ele deve ser santificado e que o reino dele deve vir e a vontade dele deve ser feita. Agora, portanto, Jesus vai ordenar que os discípulos orem, pedindo o sustento de cada dia, mas também pedindo para que os discípulos possam liberar perdão das dívidas, liberar perdão, exercer exatamente o que Cristo ensinou para eles. Verso de número 11, a palavra de Deus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós aprendemos claramente que nós não dependemos das nossas habilidades, nós não dependemos da nossa profissão, nós dependemos daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, os discípulos, cuja profissão a maioria eram pescadores, eles não deveriam depender do talento deles, mas deveriam depender do poder e da graça de Deus. Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A fonte para que as nossas necessidades sejam supridas não é os nossos talentos profissionais, mas é Deus. Ele está orando a Deus dizendo: dar-nos aquilo que nós temos necessidade, supre as nossas necessidades. O que Jesus está orando é para que, ensinando os discípulos a orar, pedindo a Deus que o próprio Deus venha suprir as nossas necessidades, porque o nosso pão, o nosso sustento, tudo, absolutamente tudo, vem dele. Ele próprio vai dizer no Evangelho de João, convidando os discípulos a não viverem ansiosos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele, portanto, fala e diz: olha as aves do céu que não trabalham, mas são sustentadas por Deus. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, mas eles são sustentados por Deus. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que Deus sustenta a nossa vida. Nós dependemos única e exclusivamente dele.
Nós não dependemos dos nossos trabalhos, dos nossos empregos, das nossas capacidades intelectuais e profissionais, mas dependemos exclusivamente dele, porque é ele quem supre todas as nossas necessidades. Talvez você tenha necessidades a ser suprida. E o nosso Deus, ele pode suprir, sim, todas as suas necessidades. Não sei qual a sua necessidade no momento, mas o que eu sei é que nosso Deus, ele tem poder para resolver o seu problema, suprir as tuas necessidades. No verso de número 12, ele vem mostrando como deve ser o relacionamento de um homem para com outro, de uma pessoa para com outra. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. O Senhor Jesus aqui ensina o valor do perdão. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos imitar a Deus também. Porque nós somos pecadores e nós temos prazer no pecado. Pecamos contra Deus, pecamos contra o Senhor, e pela sua infinita graça e misericórdia, Ele estende para nós o seu perdão. E nós devemos seguir no mesmo exemplo do nosso Deus, em nos perdoar, estender o seu perdão quando nós pecamos contra Ele. Nós também devemos perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos machucam, aqueles que se levantam contra nós. Isso é um desafio para cada um de nós. Mas é um desafio que pode ser muito bem praticado. Assim como Deus nos perdoou, perdoou os nossos pecados e ainda continua perdoando todas as vezes que nós pecamos contra Ele e nós, aquebrantados, nos chegamos e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Assim também deve ser a nossa atitude com o próximo. Aquele que nos fere, aquele que se levanta contra nós, nós devemos também liberar perdão. Isso que eu estou falando não é uma utopia. O que eu estou falando não é simples nem fácil de se fazer. Mas nós podemos fazer. Porque em nossa vida habita o Espírito daquele que falou e que ordenou e que ensinou essas verdades e que nós venhamos a fazer para que o nome dele em nós seja glorificado. Queridos, indo para a parte final do texto, o verso de número 13, o Senhor Jesus, portanto, ora dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Duas verdades nós aprendemos aqui. Primeiro, quando ele orando diz: e não nos deixe cair em tentação. A palavra no texto original, lá no grego, significa não nos induza para a tentação. Isso nos mostra, queridos irmãos, duas realidades. Primeiro, que Deus não tenta ninguém. O próprio texto de Tiago, capítulo 1, se não me falha a mente, o verso 13, ele vai exatamente dizer que Deus não tenta ninguém. E o próprio Deus não é tentado pelo mal. Mas a outra realidade também nos mostra que as tentações, elas estão nos planos de Deus para nós. Porque se nós vencermos a tentação, nós temos que reconhecer que nós só vencemos as tentações pelo poder de Deus que em nós opera. E não foi por nós mesmos, mas foi pelo poder de Deus que nos capacitou para resistirmos e dizermos não à tentação. Mas se nós cairmos na tentação, nós devemos aprender que nós somos fracos e que devemos nos achegar mais a Deus, que devemos estar mais próximo de Deus, que devemos estar mais juntos, orando a Deus e lendo sua palavra para que nós venhamos resistir quando as tentações vierem. As tentações, portanto, fazem parte dos planos de Deus para nós, porque se cairmos, ela nos ensina a nos voltar para Deus e o valor de estarmos tendo uma comunhão íntima e profunda para resistirmos a essas tentações. E se nós dissermos não para essa tentação, isso nos ensina que a capacidade de vencê-las não vem de nós, mas é a graça de Deus operando em nossas vidas.
Em segundo lugar, o que nós aprendemos nesse verso é quando ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na versão atualizada, essa última parte está entre parênteses. E os historiadores e teólogos vão dizer que esta parte é exatamente uma doxologia. É uma forma litúrgica de adoração. Está entre parênteses porque não está no texto original mais antigo, mas foi adicionado depois por alguns escribas para que esse contexto termine com uma palavra de adoração a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Nós aprendemos primeiro, verso de número 9, que Deus, ele está presente na sua criação e que está sustentando e conduzindo todas as coisas. Aqui nós aprendemos, como já falei, a doutrina da imanência. Deus não é somente transcendente, mas ele é imanente. Ele está presente na sua criação, agindo, intervindo em certas situações, conduzindo todas as coisas, sustentando todas as coisas. Ele sustenta a nossa vida, intervém em situações de nossa vida, tudo isso para a glória do seu nome. A outra verdade que nós aprendemos é que o valor de nós estarmos fazendo a vontade de Deus é pegar a nossa vontade e submeter à vontade de Deus. Porque nós, meus queridos irmãos, não fazemos mais o que nós queremos, mas nós somos agora ordenados a pegar a nossa vontade, o nosso querer, e se submeter ao querer e à vontade de Deus. Ele nos ensina sobre o relacionamento humano, como deve ser. É um mandato social. O relacionamento de um para com o outro. Assim como Deus perdoa os nossos pecados praticados contra Ele, nós devemos também liberar perdão para aqueles que nos ferem, que nos machucam, para que o nome de Deus em nossa vida seja glorificado. E em último lugar, ele fala do culto. Como deve ser o culto a Ele? O culto deve ser de glorificação. Nós devemos enaltecer. Nós devemos glorificar a esse Deus. O final do verso de número 13 mostra: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O culto deve ser exatamente um culto que mostre que nada é nosso, tudo é de Deus. Veja como o verso 13 termina: pois teu é o poder, reino, glória para todo sempre. Tudo é de Deus. E quando nós formos adorar esse Deus, nós temos que adorar porque tudo pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós somos do Senhor. E isso deve ser motivo de nós estarmos glorificando e exaltando a esse Deus. Nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Tudo que você tem não é seu. Você só é um mordomo. Você só é um administrador. Nós somos administradores daquilo que Deus colocou sob as nossas responsabilidades. Mas nós iremos dar conta a Deus de tudo que está sob a nossa responsabilidade. Porque tudo pertence a Deus. Tudo é do Senhor. Então, essa oração do Pai Nosso, cada linha traz uma verdade, traz uma doutrina, traz um ensino profundo para nossas vidas. Que Deus, portanto, possa nos abençoar. Que Deus, portanto, possa nos confortar com sua palavra. Estamos vivendo pandemia. A igreja está, cada um nos seus lares, cultuando a Deus. Nós não podemos nos reunir no templo para cultuar. Mas mesmo assim nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos cultuando pela internet. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Essa pandemia não está fora do controle de Deus. Deus reina absoluto.
e a Ele seja honras e glórias para todo sempre. Que Deus te abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai soberano, Pai único, Criador do céu e da terra, Pai que mora nos altos céus, a Ti venho mais um dia agradecer ao Senhor, meu Deus, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua existência, pelo Teu amor. Obrigado, ó Pai. Te peço perdão pelos meus pecados, pelos erros, pelas falhas. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, ó Pai. Me ensina a estar me santificando, meu Deus, cada dia buscando a Tua presença, ter mais tempo para me alimentar de Ti, porque eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu sou carente, sou dependente de Ti, Pai. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um Pai, um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Te agradeço, Santo Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, por essa noite abençoada. Te agradeço por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, te agradeço pelas providências que o Senhor tem nos dado, Senhor. Providenciou tudo em nossas casas, nossos lares, pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, Pai. Somos todos dependentes de Ti, ó Deus amado. Ó Pai amado, também venho aqui apresentar a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, te apresentar a vida do nosso pastor Israel Pedro, Pai. Te apresentar todo o seu ministério, Pai, que tem muita responsabilidade, Senhor Deus. Mas o Senhor sabe a quem dá, meu Deus. O Senhor confia a quem o Senhor dá. Eu te peço, meu Deus, uma bênção especial por nosso pastor, pela sua família, pelos seus auxiliares, seminaristas, diáconos, diaconisa, todos os demais que ajuda de certa maneira, tenho o desejo de ajudar. Te agradeço por todos aqueles, Pai, que nesse momento estão orando a Ti também, meu Deus, te pedindo socorro, te pedindo misericórdia de nós, Pai. Ó Deus amado, eu te peço por todos aqueles que se encontram nos hospitais, enfermos, clamando o Teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, ser com eles, ó Deus amado, meu Deus, faz Teu milagre ali, se assim for a Tua vontade, Teu querer. Te peço pelas vidas dos plantonistas dos hospitais, Pai. Trabalha nessa área da saúde, ó Deus, te peço pelo nosso ministro também da educação da saúde, ó Pai. Te peço, meu Deus, abençoa todos nós, secos missionários que estão no mundo, Pai, levando Teu de glorioso, Pai. Te peço, meu Deus, por todos aqueles que hoje à noite vão estar trabalhando, Pai, que o Senhor esteja protegendo e guardando a ele, todas as suas famílias, cada um de nós. Acampa dos santo anjo ao nosso redor, Senhor, nas nossas portas, Pai. Nos guarda, nos protege. Eu creio, meu Deus, que nós estamos escondidos na sombra do Onipotente, no Todo-Poderoso, Pai. A gente está bem pertinho das Tuas asas, Pai. É onde nós nos sentimos seguros, Pai. É em Ti, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque é o Senhor que nos dá a paz, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Por tudo. Falta a palavra para Te agradecer, ó Deus. Nesse momento, Santo Deus, eu venho apresentar a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, Pai. A quem o Senhor se constituiu, ele está ali, ó Deus. Ó Deus, é muita pressão na vida dele, meu Deus. Acampa os anjos Teus anjos ao redor dele, Pai. Ser com cada ministro, meu Deus, ali que está com ele também, meu Deus. Haja calma, Pai, na vida espiritual deles, ó Deus, paciência, Pai, sabedoria, Pai. Que eles sejam tementes a Ti, ó Deus. Escuta, meu Deus, as nossas orações, ó Deus, que pedimos por ele, por nosso Brasil, Pai. Porque são tudo obra das Tuas mãos, somos povo Teu, Santo Deus. Eu te peço não só pelo Brasil, mas eu te peço pela Itália, eu te peço pela China, eu te peço pela África, por todo o planeta Terra, Senhor.
Tende misericórdia de nós, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, Pai. Te pedimos porque cremos que o Senhor é o Deus que escuta, que age. Meu Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu peço perdão pelas minhas falhas, meus erros. Me ensina a estar me santificando, meu Deus, me despindo do velho homem. Que eu glorifique o teu santo nome, Senhor, na minha vida, Pai. Assim eu te peço, te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E deixo para a meditação da igreja, 2 Crônicas 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus, Pai amado. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura